Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário Habitat da XP, fundozinho high yield de papel. Vamos falar do relatório do mês de fevereiro, que trata dos rendimentos pagos no mês de março, mas a gente já vai trazer para você qual foi o rendimento que o fundo anunciou no final de março para pagar agora em abril. Mas antes da gente começar a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um yield equivalente a 14,29%, o que é um bom yield, mas considerando que ele é um fundo high yield, eu considero 14,29% um dividend yield baixo, principalmente considerando que o P sobre VP tá 0,94, ou seja, ele está com 6% de desconto, ou seja, pode ser um momento bom para você entrar no fundo aproveitando essa baixa dele, mas só que essa baixa dele indica que na realidade esse yield está acima do que deveria estar. Se a gente puxar esse P sobre VP para 1, o dividend yield não seria 14,29, e sim 13,5%, e a gente pode encontrar no nosso mercado alguns fundos, até com a pegada high grade, que é muito mais seguro, pagando 13,5%. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, fiagro, ação, etc. Inclusive, eu dei aqui duas dicas para vocês. Uma que deixaria esse fundo aqui bom para comprar, porque ele está com desconto. E eu estou dando outra dica para você, que ele está com uma coisa ruim, que é um dividend yield abaixo do que ele deveria estar pagando, como ele é high yield. Daqui a pouco a gente entra em detalhes para saber por que ele está pagando tão pouco assim. E olha que nesse mês agora e no mês passado ele distribuiu yields acima do que ele estava distribuindo há uns 2-3 meses atrás. Continuando aqui, o patrimônio líquido do fundo continua 790 milhões e já faz um bom tempo, até porque ele não está conseguindo emitir, porque faz bom tempo também que ele está abaixo do valor patrimonial. E normalmente, quando o fundo está abaixo do valor patrimonial, a gestora não gosta de fazer emissões, porque faria uma emissão abaixo do valor patrimonial e muita gente não gosta disso. Tem gente que detesta, sai até do fundo quando faz uma emissão abaixo do valor patrimonial. Então, várias gestoras preferem não fazer emissão, preferem esperar que o fundo se valorize, fica acima de 1 P sobre VP, aí quando tá 1,04, 1,05, aí pá, faz emissão. Mas não é o caso dele, eu acho que tá longe no momento de fazer uma emissão. A quantidade de cotistas dele é boa, 70 mil cotistas, principalmente considerando que ele é um fundo de base 100, eu acho essa quantidade muito boa. A liquidez diária dele não está ideal, mas está bem próximo do ideal. Para mim, o ideal seria na faixa de 2 milhões, mas 1,5 milhão já tá ok. 1.470.000 de liquidez diária, tá bem próximo daquele mínimo que eu acho interessante. O último dividendo que vai ser pago agora no mês de abril foi R$1,10, meus amigos, R$1,10, o que em termos de yield do mês dá 1,17%. Esse sim é um dividend yield de respeito, O problema foram os meses anteriores. Ele passou vários meses pagando pouco, porque esse aqui é um fundo que, apesar de high yield, ele é indexado ao IPCA na sua maior parte. Não é nem ao IPCA na realidade, é a inflação como um todo, porque tem outros indexadores que são ligados à inflação, mas não são o IPCA propriamente dito, mas o IPCA é o que predomina aqui. Ou seja, ele tem uma pegada diferente da maioria dos fundos high yield que a gente conhece, que a maioria são fundos indexados à CDI, não à inflação, como esse aqui. Passando para a leitura do relatório, como eu já estou fazendo já uns 2 meses, vídeos mês a mês desse fundo, se você quiser ver mais detalhes, você procura os vídeos anteriores. Daqui a pouquinho eu vou colocar um cardzinho, você ficar atento, e você quiser dar uma clicada nele para assistir o vídeo do mês anterior e até do mês anterior a ele, para você ter uma noção melhor, porque como eu já estou fazendo uma cobertura dele há uns 2-3 meses, tem coisas que se repete muito, então eu vou pular essas coisas que se repetem muito e vou trazer as coisas mais novas, as novidades e algumas coisas que, apesar de serem repetidas, são importantes para a gente comentar. Então, comentando sobre o fundo propriamente dito, os rendimentos distribuídos por ele no mês de março, que foram anunciados no fim de fevereiro, que trata esse relatório, foi de R$1,05. Nos meses anteriores ele estava pagando R$1. Se eu não me engano, ele pagou R$1 em janeiro, anunciado em dezembro, e pagou também R$1 em fevereiro, anunciado em janeiro. Então, ele estava pagando menos e deu essa melhorada, R$1,05, que foi pago em março, e agora R$1,10, como eu falei para vocês. Isso que ele falou aqui, que eu marquei, é uma coisa que ele falou exatamente a mesma coisa. Ele foi Ctrl+C, Ctrl+V nesse mês, que é o desempenho
desempenho das carteiras de recebíveis que servem como garantia dos CRIs seguem saudável. E tem uma inadimplência na carteira de 14,61%. Tá aí um dos motivos pelo qual o fundo não está distribuindo bons dividendos. Quase 15%, meus amigos, da carteira inadimplente. Ele nem mostra quem é inadimplente, mas isso impacta muito fortemente na receita do fundo. Esse fundo não era para estar pagando um yield de 14,29, mesmo sendo indexado a IPCA, se não tivesse com essa inadimplência. Ele deveria estar pagando mais. Infelizmente, com essa inadimplência, atrapalha. Com essa inadimplência, eu, por exemplo, eu não estou falando que você deva fazer a mesma coisa, eu não pagaria mais do que 0,85 do P sobre VP desse fundo. No máximo, 0,85. Então, ele está 0,94, ou seja, ele para mim está acima do valor que ele deveria estar. Mas eu acho que tem muita gente que nem vê isso aqui, porque é tão pequenininho que ele coloca no relatório, que tem muita gente que nem observa, aí acaba aceitando pagar mais. Alocação de recursos. No mês de fevereiro, ele alocou 87% do patrimônio líquido dele em CRIs. Basicamente, ele é um fundo atrelado a CRIs. Basicamente é isso. Apesar dele ter fundos imobiliários também na carteira dele. Mas basicamente ele é um fundo atrelado a CRIs e indexado à inflação, como eu falei. Majoritariamente ao IPCA, mas também tem um pouquinho de GPM, tem INCC, então ele tem outros indexadores, mas o principal mesmo é o IPCA. É muito pouco CDI nessa carteira dele. Ele tem 43 operações distintas de CRIs e ele tem 4,8% em fundos imobiliários, quase 5%. E ele ainda tem 8,3% em caixa, cerca de 65 milhões. O pipeline dele atual é de 12,2 milhões, que ele quer alocar nos próximos meses. Ele tem 65 milhões para fazer essa alocação desses 12 milhões e até mais, né? Com essa taxa média aqui de IPCA mais 10,65. Para mim, vocês vão notar que eu vou falar às vezes IPCA, mesmo aqui estando escrito inflação, porque basicamente é IPCA. Isso aqui para mim não é uma taxa de fundo high yield, seria de middle risk, mas eu creio que o pessoal considera ele mais high yield por causa do tipo de setor que ele investe, principalmente, que se você juntar os dois principais tipos de setores, que são loteamento e multipropriedade, é mais de 60% da carteira do fundo. E são dois setores mais arriscados, que normalmente dão algum problema. Então, por isso, eu acredito que seja por isso que a maioria dos especialistas considera esse fundo mais high yield, porque pelas taxas propriamente dito, eu consideraria ele um fundo mais middle risk. Vamos aqui mostrar a DRE do fundo. Essa DRE dele é o que eu considero ideal em termos de quantidade de meses mostrados na DRE, que ele mostra exatamente um ano fechadinho. Ele mostra de março de 2023 até fevereiro de 2024. Isso é muito bom porque a gente tem uma ideia bem legal de como é que tá o desenvolvimento do fundo. Por exemplo, você percebe que o fundo estava com receitas bem altas. Olha aqui, 11 milhões, 10 milhões e meio, 11 milhões e 700. Aí você percebe que começou a diminuir. E por que aconteceu isso? O pessoal pode dizer, foi por causa da queda do CDI. Mas não, meus amigos, ele aqui é indexado ao IPCA, não é ao CDI. Isso aqui é exatamente porque o IPCA, mais ou menos nessa época aqui, começou a cair. E normalmente não cai instantaneamente a receita. Ela demora uns 2 meses para ser mostrada essa queda nas receitas. Então foi mais ou menos em junho que começou a mostrar. Provavelmente começou a cair, acho que em abril mesmo. E aí você vê uma queda, ó. No IPCA ficou 9 milhões 136, 9 milhões 61 mil, 8 milhões 231, 8 432, 8 126. E só a partir de novembro ele começou a mostrar uma melhora. Provavelmente já refletindo aumentos no IPCA a partir de setembro. Ele teve um valor aqui de 9 milhões 96, depois praticamente 9 milhões. Teve uma queda em janeiro. Não me lembro se teve algum problema aqui em novembro de queda do IPCA causou isso aqui, mas realmente ele recebeu bem menos. E teve uma melhora agora no mês de fevereiro. Vamos lá focar aqui nesses 2 últimos meses, para ter uma noção melhor das coisas. Você nota que ele melhorou de janeiro para fevereiro. Isso mostra por que ele distribuiu mais. Ele distribuiu mais exatamente porque recebeu quase meio milhão a mais em rendimentos daqui para cá. Cerca de 400 mil mais aproximadamente. Essas receitas contra os ativos foi praticamente igual, diferença de apenas 10 mil reais, quase que significante essa diferença. Receita que outro tipo de ativo? Fundos imobiliários, basicamente é isso. As receitas que ele recebe do fundo imobiliário. Os dividendos pagos pelos fundos imobiliários, né? E outras receitas também. Foram quase iguais. A despesa diminuiu. Você vê que aqui caiu de quase 890 mil para 745 mil. Então, se você combinar um aumento nas receitas em fevereiro com a redução nas despesas, dá o quê? Dá um resultado melhor, ou seja, um lucro melhor. O lucro foi de 8 milhões e meio contra cerca de 7 milhões 960 mil. Praticamente aqui 600 mil de diferença a mais em fevereiro. Em janeiro, o valor por cota que ele recebeu foi de 98 centavos. Ele pagou R$1, ou seja, ele tinha dinheiro em reserva, que ele não disse pra gente quanto é que tem aqui. Isso é uma falha. Para mim, na DRE poderia ter uma linha aqui dizendo quanto é que tava os lucros retidos
investidos, mas não tem, mas ele colocou 2 centavos de lucro e pagou 1. E aqui, no mês de janeiro, ele conseguiu 6 centavos de resultado a mais, ó. De 98 centavos, pulou para R$1,04 e ele pagou 1,5, ou seja, ele colocou também dinheiro que ele tinha em reserva para complementar essa distribuição e pagou 1,5. Agora a gente não sabe quanto foi nesse mês de março que ele recebeu, mas a gente já sabe que ele pagou 1,10. Pode ter dado mais de 1,10 e ele colocou uma parte em reserva, ou pode ter dado um pouquinho abaixo de 1,10 e ele ter complementado novamente. A gente vê que, por exemplo, em dezembro foi o contrário, ó. Em dezembro, ele recebeu R$1,05 de resultado e pagou só 98 centavos. Como eu falei para vocês, eu achava que tinha sido menos nos meses anteriores e tinha sido vários meses R$1. Olha aqui, R$1, 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 R$1. E antes ele estava pagando R$1,20, R$1,20, R$1,30. Então, foram vários meses pagando R$1 e esse R$1,05 no mês passado e R$1,10 agora, com certeza vão dar uma motivada aí. Pode ser que a cotação comece a subir pelo menos um pouco. Quando o pessoal começar a olhar, opa, o dividendo aqui está aumentando. Aí pode ser que o pessoal comece a olhar até porque ele está descontado. Então, combinando o aumento nos dividendos, enquanto vários outros fundos, principalmente os indexados da CDI, estão caindo por causa da queda da Selic, e ele começa a subir e ele ainda estando descontado, aí tem gente que pode começar a investir nele e aumentar o valor da cota dele. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o Habitat 11 ou Habitat 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Ou tá pensando até em se livrar desse fundo? E qual outro fundo imobiliário que você tem de papel? Me diga aqui nos comentários. Se você tem aquele high grade, se você tem um middle risk, me diga aqui nos comentários pra gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus fundos imobiliários de papel e eu digo quais são os meus. Se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma, Se inscreva já, se inscreva aqui rapidinho, já, deixa aquele likezão que é importante, comente aqui pra gente aumentar o engajamento desse vídeo e com isso a gente bater a meta. A meta é de 250 views. Se a gente bater a meta de 250 views, no iniciozinho do mês de maio traremos o relatório do mês de março, porque esse fundo normalmente ele nunca posta o relatório do mês anterior até no final do outro mês. Por exemplo, esse relatório aqui tá quentíssimo, saiu dia 1º de abril. Parece mentira, mas não é. Dia 1º de abril, ou seja, saiu em abril um relatório do mês de fevereiro. Então o de março deve sair no início de maio. E se a gente bater essa meta, a gente vai trazer novamente a leitura do relatório no iniciozinho do mês de maio. Então se liga para ajudar a gente a bater essa meta. Como eu falei, como esse relatório já está sendo visto e revisto aqui mês a mês no canal, a gente vai cortar algumas partes. Cortei uma parte aqui e estou trazendo essa parte que eu acho que é sempre importante mostrar que o fundo, o segmento principal dele é loteamento, 33%, seguido de multipropriedade, 28%, totalizando aí 61%. Mais de 60% do fundo é investido nesses dois tipos de ativos. E esses ativos normalmente não são tão fáceis de se trabalhar, de lucrar com eles e às vezes ter até problemas de inadimplência. Por isso, que é como eu falei, que eu considero que muitos especialistas devem chamar esse fundo de high yield mais por causa do que ele investe do que pelas taxas que ele cobra. Aí aqui a gente vê que o fundo é 75%, 3/4 da carteira dele indexada a IPCA. Por isso que eu chamo ele de IPCA. Ele basicamente é um fundo de IPCA, mas ele não tem só IPCA de indexador à inflação. Ele tem o INPC, tem o IGPM e tem o INCC, que totalizam aí juntos cerca de quase 7%. Seria, juntando tudo, uns 82% da carteira dele indexada à inflação. E mais quase 4% de CDI. Se você somar tudo isso, não dá 100%. Por quê? Porque aqui ele não está colocando o que ele tem em caixa. Por isso que não dá 100% aqui. Ele considera que tem uns 10% em caixa, mais ou menos, então é por isso que não tem mais do que 90% aqui. Aqui temos a parte principal do portfólio do fundo. Você me pergunta, como assim principal? Porque aqui é o que ele chama de estratégia core. Estratégia core é a estratégia principal, é o coração desse fundo. Então, esses aqui é aquele que ele quer levar para o longo prazo. São os ativos de longo prazo. Ele ainda tem a estratégia que ele chama de tática e a de liquidez. A gente vai mostrar depois de mostrar isso aqui. Então, aqui a gente vê a lista, que isso aqui não são todos devedores, com certeza não, são nomes dos empreendimentos dos devedores. Então, a gente fica sem saber quem é exatamente o devedor. A gente teria que ir buscar qual é a empresa que está por detrás desses investimentos. Você vai ver que aqui a maioria é nome de empreendimento mesmo, tanto multipropriedade como loteamento. Você vai ver que é Edifício Sky, esse Ipioca 2 é um multipropriedade. Aí você vai ver loteamentos, Recel. Você vê pelos nomes, ó, loteamento Nova Cidade,
cidade. Altura e residência, isso é nome de prédio, de condomínio, uma coisa assim. Serra Dourada residencial, você vê que isso aqui não são nome dos devedores propriamente dito. Por detrás daqui deve estar alguma construtora, alguma incorporadora, alguma coisa desse tipo. Então, a gente só tem uma noção de qual é o nome do empreendimento, mas não do devedor propriamente dito. Aqui a gente vê o tipo de indexador, você vai observar que a maioria é IPCA, algumas taxas de IPCA alta, essas taxas aqui eu já considero realmente high yield, a partir de IPCA mais 12 já é high yield, então tem essas duas IPCA mais 12, IPCA mais 12, IPCA mais 12 aqui, IPCA mais 12,5, por isso que eu marquei essas, que são mais high yield mesmo, e essa aqui do CDI bem high yield também 6, mas a maioria é de 11 para baixo, então acaba sendo mais com cara de middle risk, como eu falei para vocês. Aqui do lado você vê os milhões investidos, aqui do lado você vê o patrimônio líquido investido, que é estranho não estar mostrando quanto é que está investido, nem o percentual. É esquisito isso, parece que está faltando. Aqui ele mostra, por exemplo, até como é que estão o estágio das obras e o estágio das vendas também. Que são números interessantes para um tipo de fundo desse, onde os devedores são CRIs, mas a maioria atrelada a loteamentos, multipropriedade e incorporação também, né? Com isso, a gente vê que essa estratégia possui cerca de 77% da carteira, olha aqui. 608 milhões, 328 mil atrelados a essa estratégia que é a Core, que é a principal dele. E para fechar, nós temos aqui as outras duas estratégias, que são menores. Você vê que 77% está na Core, então 23% resta para as demais. Na tática, a gente tem 10% mais 3,5%. Basicamente 13%, vamos arredondar. E sobra mais cerca de 10% para a estratégia liquidez. Nessa tática, você vê que ele ainda tem alguns CRIs. Isso aqui é tudo CRI, quase 80 milhões de CRI. E aí ele tem os fundos imobiliários, primeira parte, cerca de 27 milhões de fundo imobiliário, dividido dessa forma que ele está mostrando. E na liquidez, o que ele tem? Ele tem caixa, 65 milhões, e ele tem mais fundo imobiliário, mais 10 milhões e meio de fundo imobiliário. Aqui a gente vê que, juntando tudo, dá cerca de 76 milhões, praticamente, nessa estratégia liquidez. Cerca de 10% da carteira, quase 10%. Aqui a gente vê quais são os fundos imobiliários que ele investe. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário pra gente bater a meta de 250 views e trazer novamente a leitura do relatório do mês de março, que provavelmente vai sair no iniciozinho do mês de maio. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!